Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal Negócios. O Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo mais esta semana. Obrigado. Esta semana trazemos um tema que se debruça sobre as PMEs portuguesas. Vamos fazer uma análise às suas fragilidades e aos caminhos que podem percorrer para também elas ajudarem o país a ganhar e a crescer em termos de competitividade. Não é a primeira vez que olhamos para este dossiê, mas desta vez fazemos-lo com a ajuda da nova SBE. E porquê a nova SBE? A Universidade desenvolveu um programa de formação chamado Voice Leadership Initiative, que tem como ponto de partida a necessidade de reforçar a literacia financeira também junto das empresas de menor dimensão. Pedro Brinca é economista, é docente da nova SBE e tem acompanhado também o desenhar deste projeto pela faculdade. Olá Pedro, bem-vindo e obrigada por se juntar a nós aqui neste videocast do Advogado do Diabo. Antes de irmos à iniciativa em concreto que pretendem desenvolver, olhemos primeiro também para os números, porque este projeto foi lançado pensando num conjunto de números sobre a economia e sobre o panorama das PME em Portugal. O país é composto por um tecido empresarial em que 99% das empresas são de facto PMEs. Que fragilidades é que estas pequenas e médias empresas nacionais têm e como é que as descreves em termos de setor? Bem, em primeiro lugar, a resposta está logo na pergunta, são pequenas. Nós de facto temos uma Algumas predominância... delas mesmo muito pequenas, microempresas. Nós temos uma predominância das microempresas, empresas até 10 trabalhadores, na nossa demografia empresarial nacional. Para termos uma ideia, as microempresas são responsáveis por mais de 40% dos postos de trabalho em Portugal, e apesar de criarem apenas 20 e poucos por cento de valor acrescentado. As grandes empresas captam pouco mais de 20% do emprego total, mas criam mais de 30 e tal por cento de valor acrescentado. Para quem não sabe, o valor acrescentado é a riqueza produzida também para essas empresas e contribui para o produto interno bruto. Exatamente. Ou seja, temos muito poucas empresas grandes a suportar uma grande parte daquilo que é a riqueza nacional, é isso? Exatamente. Outro problema associado tipicamente a isto tem a ver com a falta de formação. Portugal é o país, Portugal não é só campeão europeu de futebol, Portugal é campeão europeu da percentagem da força de trabalho que não concluiu o ensino secundário. E se tem havido um esforço brutal de escolarização, de facto Portugal aí no delta, lá está, no fluxo, na formação de novas pessoas com escolaridades mais elevadas, Portugal tem indicadores muito bons, está de facto a evoluir de forma muito acentuada. O que é certo é que as camadas da gestão das empresas, tipicamente pessoas mais velhas, são realmente as últimas a sofrerem essa transformação. E também refletem isso mesmo. Antes de irmos em concreto à falta de formação da gestão das empresas, Miguel, há inquéritos que apontam que 60% das empresas não têm vontade de exportar e depois há análises feitas por alguns organismos como a Business Roundtable que dizem que sentem que não têm mesmo incentivos para crescer. Porquê é que isto acontece? Porque muitas das vezes estas micro e pequenas empresas têm, e só para ajudar a relação, completar aqui uma resposta, o crescimento sustentável é uma das grandes dificuldades que vamos ter nestes setores. Porquê? Porque muitas pessoas estão na sua zona de conforto. As empresas, para aquilo que foram destinadas, e muitas delas servem para servir economicamente e suportar um agregado familiar de pai, mãe, os filhos, às vezes uns netos numa primeira... E é nesta zona de conforto. E a resposta que te diz em relação e o que aquilo que mais precisamos é que as pequenas se tornem médias e as médias se tornem grandes. Esse é o grande desafio. E o grande desafio, portanto, é muito de tirá-las da zona de conforto. E as PMEs podem contribuir também para isto, porque Portugal tem de facto um dos crescimentos de PIB per capita mais baixos da Europa. E quando tu falas com os micro e pequenos empresários, eles basicamente falam de duas coisas. Falta. E é a falta de tempo e a falta de recursos. E quando é a falta de recursos, há a falta de dinheiro e há a falta de recursos humanos preparados para que se possa dar esse salto. Mas é realmente o salto que Portugal precisa. Porque Portugal, para crescer mais, tem que ter mais grandes empresas pela lógica que o próprio Pedro Brinca acaba de explicar. E enquanto não sairmos deste marasmo, no termo técnico zona de conforto, vai ser difícil progredir de forma positiva. Pedro, falávamos aqui de inquéritos que dizem que de facto 60% das empresas sentem-se desincentivadas a exportar, não têm a vontade, e depois há também outros inquéritos que têm vindo a ser feitos de análise à vontade das empresas em crescer e não há um verdadeiro incentivo ou uma grande vontade de uma empresa micro se transformar pequena, uma empresa pequena se transformar em média e as médias, sobretudo estas, se transformarem em grandes. Porquê é que isto acontece? Bem, desde logo há um pecado original que tem a ver com a composição setorial, não é? Nós somos o país da Europa, ou o segundo país da Europa com a maior porcentagem de pessoas a trabalhar em cabeleireiros esteticistas. Isto acontece por todo um consenso. Também contra este universo das pequenas e médias, das pequeninas empresas. Não, e são empresas que não têm uma orientação, nem uma ambição
ambição de crescer e de exportar, não é? E as empresas que estão realmente no setor exportador, só por si, são empresas que têm uma dinâmica completamente diferente, porque transacionam em bens que têm que concorrer nos mercados mundiais. E para poderem estar nesses mercados têm que ser competentes, competitivas, têm que ser eficientes, porque se não forem, desaparecem. Se não forem, desaparecem. Isto não acontece, por exemplo, nos cabeleireiros, nos restaurantes, nos pequenos negócios que o Luís também estava a falar, porque são negócios que tipicamente estão protegidos desta concorrência internacional. E por isso é que a especialização setorial, e podemos depois, não temos tempo, mas um dia falar sobre as causas desta especialização setorial, é um dos fatores determinantes, mas não é o único. Por exemplo, a questão fiscal, não é? Se nós olharmos para a questão do IRC, nós vemos aqui uma esquizofrenia em que o governo diz que temos das cargas fiscais mais baixas da Europa, a oposição diz que temos taxas nominais bastante elevadas, quer dizer, e o público fica assim um bocadinho sem perceber, afinal, quem é que tem razão, os impostos são altos ou baixos. E na pequena indústria, porque é que surge esta limitação e esta vontade de crescer? Não é só certamente pela carga fiscal, porque sabemos que ela é elevada, mas às vezes falta também um pouco de noção e de literacia para montar algum tipo de planos de negócios que permitam olhar para um universo maior e uma vontade de chegar a um volume de faturação maior. 10 segundos, relativamente à questão da relação entre taxas de imposto e crescimento, a taxa de IRC é progressiva, ou seja, quanto maior for o negócio, mais paga na margem, e isso é logo um desincentivo direto, ao crescimento. Relativamente ao resto, como perguntavas sobre a questão da literacia. A questão da literacia, de se calhar uma pequena indústria não saber também o que fazer para crescer. Claro, são empresas pequenas, à partida têm menos recursos, os gestores são mais generalistas, têm poucos quadros qualificados a apoiar, existem estudos que mostram que, de facto, a literacia dos gestores em Portugal está muito abaixo daquilo que é o paradigma de outros países desenvolvidos. Para se ter uma ideia, se a qualificação dos nossos gestores fosse igual à dos Estados Unidos, nós conseguimos reduzir em cerca de 1/3 o gap de produtividade que existe. Por isso, sem dúvida, que a literacia da gestão é um fator importante e determinante na capacidade das empresas de criar valor, e criando valor, conseguem, obviamente, pagar melhores salários, e é só através da criação de valor é que conseguimos a convergência social, a aproximação dos níveis de vida com os países mais avançados da Europa, que só pode ser sustentada numa convergência económica, na capacidade que nós temos de criar valor, se aproximar dessas latitudes. Nós podemos alavancar isso em dívida, como fizemos até 2011, mas quer dizer, a realidade é um pouco como o comboio, e quando o comboio bate, normalmente a coisa não corre bem, e foi isso que aconteceu em 2011. Esse é um modelo que se esgota eventualmente. O único modelo que nós temos e que podemos fazer de forma sustentada, melhorar a vida das pessoas, é crescer, é criar mais valor. E para isso também é preciso qualificar os nossos gestores para que as suas competências alavanquem essa criação de valor. Miguel, há falta de literacia financeira nas PMEs. O Miguel lida muito com estas empresas também. Sabes que a resposta diplomática dir-me-ia ter que dizer que não, mas mais do que literacia, porque tens aqui e deixa-me dar-te a resposta objetiva, e há falta de literacia financeira, há falta de literacia do ponto de vista da gestão. Qual é que é o problema que ajuda também a explicar a resposta anterior do Pedro? É uma questão cultural. A esmagadora maioria destas PMEs, ou pequenas e médias empresas que têm sucesso, são à base de pessoas de self-made man, né? E então é muito complicado tu chegares também a uma pessoa dessas e dizer, olha, desculpa, o que o senhor está a fazer está errado. Também negócios familiares, muitos deles. Está tão certo que eu cheguei onde cheguei. E depois contam-te a história de vida. E quando contam a história de vida, tudo isto é um obstáculo a quererem saber mais e quererem aprender mais e quererem fazer. Mas, quando tu começas a perceber a margem que ainda poderia haver de crescimento, quando se olha para o negócio e percebe-se com mais e melhores ferramentas, com mais e melhores recursos, daria para dar o tal salto e ultrapassar o tal gap, esta é também uma questão cultural que é necessário ultrapassar. Porque por muitas das vezes é o próprio sucesso destes bons empresários, que ainda não são grandes empresários, mas são excelentes e bons empresários, porque muitos construíram um negócio do nada e têm hoje excelentes ferramentas de trabalho e dão emprego a vizinhos, a outros concidadãos e pessoas da vila, da localidade, da região, mas é necessário estarem um bocadinho mais abertos a terem a noção de que há sempre uma aprendizagem contínua, há novos conceitos. A esmagadora maioria deles, mesmo conceitos como e-commerce, é uma coisa muito vaga, é uma coisa muito abstrata, é uma coisa que eu sei que existe, mas se perguntarem como é que aplica, como é que faz, ela tem muitas dificuldades. Tudo isso são um conjunto de conceitos que ainda estão muito longe de serem dominados pela esmagadora maioria das PMEs. Também por isso, Pedro, é que formações direcionadas a quadros de empresas mais pequenas também são relevantes para poder dar ferramentas a estes gestores. Nesse sentido, pergunto-te em que é que consiste este Voice Leadership Initiative e o que é que ele pode trazer, esta formação pode trazer aos gestores destas PMEs, das empresas mais pequenas e às vezes com menos recursos para conseguirem
tirar o pleno da sua atividade? O Voice Leadership é precisamente uma iniciativa que tem como objetivo mobilizar um ecossistema de parceiros-chave para apoiar a modernização e competitividade das PMEs portuguesas, capacitando os seus decisores. É um programa E de isso faz capacitação. por formação, não é? Exatamente. Através de um programa de formação, que nós acreditamos que é único, e pelo menos é único em Portugal, alavancado por ferramentas e rotinas essenciais para ultrapassar precisamente o desafio que temos aqui a falar, que é o desafio do crescimento. Para além de que esta iniciativa não é apenas, não se esgota na parte da formação, mas também complementada por uma plataforma de mentoria. Okay? Mentoria e rotinas de gestão serão a grande diferenciação deste programa, em que lá está, tem o objetivo de que estas intervenções tenham uma aplicabilidade imediata que permita aos gestores da PME aumentar a criação de valor e a performance das empresas. E é nesse sentido que nós visamos intervir. Portanto, é dar, no fundo, mais ferramentas de governação a quem no dia-a-dia tem que decidir a atividade e o crescimento da sua empresa, com conhecimento também pelos professores da Nova e uma formação mais direcionada àquilo que são as fragilidades Não que só as professores da PMEs Nova, têm. mas também professores da Nova. Também professores da Nova. Miguel, a governação destas empresas e a falta de qualidade, e não falamos de qualidade por serem profissionais pouco empenhados, falamos por vezes de profissionais que não têm todas as ferramentas ao seu dispor. É de facto um travão ao crescimento destas empresas? É. Porque depois, a partir de um determinado momento, isso decorre muito, vou dizer, da minha experiência no terreno, há um momento em que as empresas acabam por se acomodar. Chega ali um determinado momento que aquilo que fazem garante-lhes o mínimo de sustentabilidade para aquilo que foram desenhadas. Mas quando nós olhamos de fora e percebemos o potencial que ali está e aquilo que era possível crescer, são exatamente, talvez, alguns dos princípios de gestão. Mesmo alguns, e há várias áreas, com certeza a Nova irá detectar isso no relacionamento. Alguns são culturais, por exemplo, muitas das vezes isso faz até no âmbito, por exemplo, da defesa, onde eu colaborei, era para concorrer a determinados concursos internacionais, determinadas ministérios de defesa, é preciso ter dimensão, é preciso ter escala. E eles não se falam uns com os outros. Isto é, muitas das vezes é preciso agregar, é preciso querer criar clusters. E esta iniciativa que a Nova está a trazer, nomeadamente trazer grandes players, grandes empresas, ajuda a criar na sua órbita um conjunto de interesses que vai agregar. Porque por eles é muito. Vem muito mais um rival e um concorrente de um parceiro em que eu posso apostar e ganhar valor. Portanto, há aqui questões culturais que este programa de Nova vai ter que ajudar a ultrapassar. E depois todos os outros é importante. Deixa-me só concluir isto, que é muito importante para nós, e quando estamos a falar, é também conhecer estas empresas no terreno. Porque não basta, isto é apenas, peço de tomar a ousadia, não basta trazer os empresários à universidade. É necessário também que a universidade e que estas pessoas que vão estar a fazer este apoio percebam e conheçam no terreno, em loco, a realidade. E vão perceber que às vezes é diferente nós estarmos nos nossos escritórios e recebemos os empresários ou irmos lá e estarmos com eles. Ganhamos a confiança e quando ganhas a confiança eles acreditam em tudo aquilo que podes acrescentar. E percebes melhor o negócio? O Miguel falava aqui das questões, por exemplo, da própria culturalidade, mas depois há desafios que a própria realidade impõe que as empresas nem sempre estão preparadas para eles. Sabemos, por exemplo, que a partir do próximo ano os desafios de ESG vão ser muito maiores para as pequenas empresas também. Nesse sentido, Pedro, em que áreas é que vai incidir também esta formação da Nova, na governação, na produtividade, em que tipo de ferramentas de gestão, para percebermos também um bocadinho melhor explicitamente como é que estas empresas que vão ser desafiadas perante novos contextos podem tirar também partido deste tipo de formação? Bem, nós estamos a falar de um número realmente muito grande de empresas, é essa a ambição do programa, e como é óbvio, as ferramentas têm que ser um pouco transversais e não específicas. Aos diferentes tipos de empresas, Exatamente. Claro. Mas os desafios são mais ou menos transversais. Exatamente, e é nesse sentido que há aqui logo um vetor muito forte que é útil, que tem a ver com a estratégia e com a internacionalização, logo à cabeça. Depois tem a ver com as questões da sustentabilidade, inclusive a questão dos critérios ESG e outros, a gestão de pessoas, transformação digital, operações e gestão de clientes e, por último, inovação para a competitividade. E há também aqui uma parte de mentoria associada Exatamente. A este projeto. Em que é que ela consiste? A mentoria consiste, neste momento temos mais de 300 mentores especializados que foram selecionados e participam neste programa, quer porque, por um lado, têm uma relação próxima com os professores da Nova SBE e estão próximos dos nossos conteúdos, das nossas ideias, das nossas estratégias, mas também porque são pessoas que têm provas dadas nas áreas em que estão a contribuir. São mais de 300, cada PME poderá usufruir de pelo menos 12 horas de mentoria e
dependendo do desafio, poderá haver alguma customização, obviamente, na abordagem da mentoria e, obviamente, É uma da forma formação. também de não, a informação termina, mas não termina o apoio, de certa forma, não Exatamente. é? Porque parece que, ok, tem aqui as aulas, estão formados, mas depois há aqui um complemento, porque depois as dúvidas surgem no momento, provavelmente, em que estes conceitos são aplicados. Miguel, esta mentoria pode de facto fazer a diferença para as empresas? Pode, Além da formação, já falámos dela. porque na formação tu tens um conjunto de conceitos abstratos e genéricos, assim, tome lá e agora vá aplicá-los. Na mentoria, ao contrário, traga-me o seu próprio problema. Porquê é que não está a acontecer? O que é que não está a correr? E essa customização e essa personalização um bocadinho do problema, em que foca, em que realmente o empresário pode sentir que está a fazer-lhe a diferença no seu caso em concreto, naquela manhã, naquele dia, quando acordou, qual é que é o problema que não estás a conseguir resolver? Com o que é que acordaste que te está a dificultar a vida no E trabalho? às vezes são coisas tão E simples. às vezes lá está, são pessoas que por outra experiência e pelo seu background acabam por ter a capacidade de ajudar concretamente, especificamente naquela questão em particular. Uhum. Para fecharmos, Pedro, há prazos para participar nesta formação? Tem algum número em mente em termos de desenvolvimento deste projeto? E depois, é possível que estimar que ganho de competitividade é que se pode alcançar e de produtividade, se de facto esta formação correr em pleno com aquilo que são as estimativas que têm para a vossa própria iniciativa? Claro. Bem, em primeiro lugar, o período de candidaturas decorre até o dia 29 de fevereiro. Para se inscreverem nesta formação? Exatamente. E todas as empresas com estatuto de PMS podem candidatar. O objetivo aqui é impactar 5.000 PMEs. Nós estamos muito próximos de atingir este objetivo. E em termos de impacto em geral, é ter um impacto positivo no PIB de 2% até 2026, em termos acumulados. Não nos parece... Ousado. Sinceramente não sei, porque se nós pensarmos, só as microempresas são 40% do emprego. Se nós conseguirmos contribuir para um aumento da produtividade de 4%, de 40% do emprego, acumulado ultrapassa em largas 2% até 2026. Acho que este objetivo de transformar as pequenas empresas em médias empresas e as médias empresas em grandes empresas, como disse o Luís há bocado, é esse o grande objetivo, o investimento na transformação destas empresas de bens não transacionáveis, aqui agora falar da exploração setorial, em empresas de bens transacionáveis, em que de facto vão lá para fora, têm a ambição de crescer, a ambição de serem competitivas, eficientes, produtivas. Eu acho que, mesmo até do ponto de vista cultural, trazendo-nos para o nosso ecossistema, vai ter um impacto forte. É essa a nossa expectativa, é esse o nosso objetivo e será isso que nós vamos tentar conseguir atingir. Muito bem, está assim feita a análise desta semana, Pedro, e obrigada por nos teres apresentado também o Obrigado. programa da Nova SPE dedicado à formação dos gestores das PME. Miguel, nós certamente que voltaremos ao tema da produtividade e das PME em mais programas, e obrigada também por Obrigado. mais esta análise, assim que nos acompanha, até para a semana.